Temos aqui em Mateus 15, de 32 a 37, que fala assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. A solução de problema é o caminho mais rápido para conquistar uma posição de liderança. Jesus aumentou sua credibilidade ao resolver o problema da multidão faminta. Vejamos os passos que ele seguiu. Ok. Eu hoje vou pedir permissão a vocês para falar de matemática. Pode? Vai à vontade. Eu não falei ontem, né? Fica à vontade entre nós. Fica à vontade em nosso meio. Em nosso meio. Amém. É muito interessante, Rogério, porque o Senhor, ele fez o mesmo milagre por 2 vezes, né? Essa é a segunda multiplicação dos pães. Mas tem uma coisa que me chama a atenção quando eu comparo esses 2 momentos da multiplicação dos pães. Então, primeiro, a quantidade de pães e peixes de uma e de outra. Então, a quantidade de pães e peixes na primeira, era menor do que na segunda. Na segunda, com certeza. Tá certo? Então, a quantidade de pães na primeira era uma, na segunda era outra, era menor, eram 7 agora, e os peixes nem se contou. Então, olha bem, a quantidade da matéria-prima que Jesus usou para multiplicar, na segunda, ela diminui. A quantidade de pessoas que foram alimentadas na segunda também diminui. Então, diminuiu a quantidade da provisão, diminuiu a quantidade de pessoas e também diminuiu a quantidade que sobrou. Na primeira sobraram 12. Nesta sobraram 7. Diminuiu também a sobra. Então, olha bem, diminui a quantidade de gente que alimenta, diminui a quantidade de gente o quanto sobra, né? Diminuiu também a provisão. Então, a gente tem uma relação interessante aí. Aí, o meu questionamento, e eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está abordando hoje. Então, por que diminuiu a quantidade que sobrou? Sim. Não é? Se a quantidade de gente que estava comendo era menor, e a quantidade que tinha para distribuir era maior, porque ele pegou uma quantidade maior agora e distribuiu para menos. Aí por que sobrou Por que sobrou menos e não sobrou mais? Porque a lógica teria que ter sobrado mais. E aí, a lógica, para mim, tem tudo a ver com aquilo que leva o Senhor a fazer o milagre. Na primeira multiplicação dos pães, quem viu a necessidade do povo foram os discípulos. Na segunda multiplicação dos pães, segundo o texto, fica muito claro que quem vê a necessidade do povo é Jesus. Sim, com certeza. Então, olha bem, Jesus, ele já sabia da necessidade do povo em todos os 2, mas na primeira multiplicação, esta motivação surge dos seus discípulos, surge de cada um de nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha lógica matemática, que quando nós entendemos uma necessidade, levamos essa necessidade para o Senhor, a possibilidade dele fazer um milagre maior é ainda maior.
Deus está vendo a necessidade, mas com a nossa motivação, a nossa participação, com a nossa visão dessa necessidade, levando essa necessidade ao Senhor, libera o poder do Senhor de uma maneira muito mais abrangente. Com certeza. Não é? Valeu a pena? Valeu. Continue à vontade em nosso meio, né? Valeu sim, olha. Muito bom. Ok. Com certeza. Temos aqui o pedido de oração, DDD 32. A pessoa enviou então aqui uma série de nomes, né, pedindo oração para cada uma dessas pessoas. Nós vamos orar assim aqui no final do programa. Também temos uma outra participação aqui, DDD 77. Oi, a paz, eu amo assistir o seu programa, sou a Sueli e peço oração por mim e a minha família. Ok, Sueli, obrigado pela sua participação, nós vamos sim estar orando. DDD 61, Brasília, programa abençoado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado, queremos continuar sendo canais de bênção na vida, né? Aí, a participação da Curral. Da Dona Célia de Currais Novos. De Currais Novos, mas eles não deixaram acabar de falar. É a Célia de Currais Novos. Tá certo. Bom dia, pastores desse programa Clínica da Alma. Hoje é sexta-feira, final de semana. E mais um dia agradeço por participar deste programa, só tenho que agradecer a Deus. Amém. Continuo orando pela minha família, ela coloca aqui os pedidos, né? Nós vamos orar assim, viu, Célia? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Olha, nós temos aqui, ele identificou o problema e informou sua equipe sobre isso. Ele participou, a equipe, daquilo que estava acontecendo. Sim. Então, essa questão de aumentar a credibilidade, eu creio, nessa participação com a equipe, não é? Isso é um exemplo que Jesus está dando, né, para nós como líderes, não é? A gente saber participar isso aí, é muito importante isso, né? É verdade. E é interessante, Guerra, que eu creio que a questão da credibilidade diante daqueles que estão ao nosso redor, ela realmente aumenta quando você entende e percebe a necessidade de um grupo Sim. ou de uma pessoa. Por que que isso aumenta a credibilidade? Porque as outras pessoas vão entender que, assim como eu, no caso, um exemplo, fui sensível a ver uma necessidade de um, eu serei também sensível para ver a necessidade de outro. Sim. Então, isso traz para o grupo uma credibilidade. Com tipo certeza. assim, olha, você viu como é que fulano está atento? Uhum. Você viu como é que a pessoa não passou despercebido? E quando isso vai ficando com frequência, sabe qual é a conversa? Nada passa despercebido de fulano. Sim. Fulano percebe tudo. Então, isso aumenta a credibilidade. Então, as pessoas, elas, de alguma maneira, passam a confiar mais naquilo, ou naquela pessoa, principalmente, que tem essa sensibilidade. E foi exatamente isso que Jesus fez, é aquilo que eu falei logo no princípio. Né? Jesus viu a necessidade do povo. Jesus poderia simplesmente ter mandado o povo embora, mas ele sabia que aquele povo tinha uma necessidade. O povo deveria ir, sim, mas eles não poderiam ir famintos como estavam, porque não ia achar nada no meio do caminho. Então, Deus, ele faz muito disso conosco, né? Então, eu gosto muito quando o pastor Márcio, ele costuma dizer que nós não oramos para que Deus saiba da nossa situação. Nós oramos para que nós saibamos que Deus sabe da nossa não é? situação, com certeza. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, é exatamente isso. Deus sabe aquilo que a gente tem passado. Ele sabe aquilo que está no nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. E nós oramos para comunicar, não a Deus, porque Ele sabe, mas a nós mesmos e trazer para nós aquela fé. Eu já falei com Deus. Então, isso vem trazer uma mudança no nosso estado emocional. A oração é uma atividade espiritual, mas ela também precisa mudar o nosso estado emocional, porque o nosso estado emocional, junto com essa credibilidade que eu tenho em Deus, vai agir
em favor de mim mesmo através da fé. Sim. Né? E isso é um caso interessante. Tipo assim, não, Deus está sabendo. Como que Deus está sabendo? Eu falei com ele. É lógico. ué. Não é? Ele sabe. Como que você sabe que ele sabe? Porque eu falei com ele. É lógico, então tá resolvido. Ele já sabe antes, mas eu falo para alimentar a minha fé, né, e mudar o meu estado emocional. E eu acho isso extremamente importante. Amém, amém. Obrigado. Olha, nós temos aqui, quando ele identificou o problema e informou a equipe, ele os mobilizou para que procurassem uma solução. Não é? Ele participou do problema e mobilizou para que a solução gerasse, né? Aí já é correr atrás, né? A situação já foi colocada, agora é correr atrás para resolver o problema, né? Aí nós temos, Guerra, uma coisa interessante, porque Jesus poderia simplesmente mandar descer pão do céu, como aconteceu lá no deserto. Poderia? Sim. Ele fez certeza, isso durante 40 anos. É ou não é verdade, gente? Para e pensa. Jesus não poderia ter mandado descer o pão do céu? Podia. Porque isso aconteceu durante 40 anos de peregrinação no deserto. Todos os dias. Então, você fazer as contas, olha quantas vezes esse milagre aconteceu. Porque descer o maná foi um milagre, não é? E o milagre chegou um momento que ele não era necessário mais, mas isso não quer dizer que ele não poderia acontecer novamente em uma situação especial. Né? Ele tirou a água da rocha, ele poderia ter tirado a água da rocha de novo. Com certeza, não é verdade? Claro. Então, ele fez brotar poço seco, não é? Brota poço. E ele poderia fazer de novo brotar água. Então, ele poderia ter feito. Mas se ele fizesse, ele faria sozinho. E ele quis, aí nesse caso, a grande questão, mobilizar as pessoas. Sim. Aí, Guerra, eu vejo que tem uma outra lição muito interessante. Já que vocês não viram a necessidade, vocês agora vão ter que participar da solução. Isso, muito bem. Aí tá certo. Não é? Então, vocês já tinham que ter maturidade suficiente para ver a necessidade. Né? Não tiveram. Já que não viram, já que não viram, agora vão participar do processo da solução. Vão procurar quem tem. Corre atrás. Corre atrás. Olha só, nós temos aqui a participação da DDD 31 Belo Horizonte. Gente, eu amo esse programa, além de instrutivo, me faz rir. Hoje. A gente não queria isso, não. Né? Uma coisa séria. É melhor fazer rir do que chorar, né? Então tá certo. Melhor. E alegra o coração. Sinto falta quando não estão os três, pois vocês se completam. Obrigado. Amém. É a Tânia de Belo Horizonte. Obrigado, Tânia. A dona Célia mandou outra, não é curral, não. O tempo desse programa é muito curto, que bom que se fosse mais tempo, né? Que os diretores da Rede Super sejam tocados e aumente o tempo aí da Clínica da Alma. Aí a gente não vai entrar, não. Deixa por conta aí, né, da nossa diretoria aí. Ligado aqui no programa da Clínica da Alma, peço oração pela minha família e por mim. Eu sou o Matheus de Brasília. Ok, Matheus, vamos orar sim, viu, querido? Para que Deus possa estar agindo. Parabéns pelo programa, pelo tema. Devemos não somente preocupar comigo mesmo e sim crescer junto com o meu irmão. É o Marquinho do Carmo de Paranaíba, né? Aqui no interior de Minas Gerais. Obrigado, Marquinho. Bom dia, sou a Wanda de Contagem. Amo assistir o programa, peço oração pela minha família que estão em desunião. Nós vamos orar assim, Wanda, viu? Em nome de Jesus. Mais uma aqui. Bom dia, paz. Meu nome é Elisângela, estou na presença do Senhor há quase 3 anos e morro de medo de oportunidade, né? Por medo de falar algo que venha decepcionar a Deus. Depois que descobri esse canal, a minha mente está evoluindo melhor sobre a palavra. Parabéns, esse programa é uma bênção. Ok, obrigado, viu, Elisângela? Deus continue abrindo a sua mente, seu entendimento, né? Eu queria trazer uma palavra para Elisângela. Não se preocupe, Elisângela. Se a oportunidade vier, como já deve ter vindo algumas vezes, não é? Aquilo que nós falamos ontem, não se preocupe com o que vai sair da sua boca.
fique na dependência do Senhor, porque o Espírito que há em você, ele vai liberar a palavra que você precisa falar. Agora, eu creio que você, quando fala em questão da oportunidade, é normalmente a oportunidade que as pessoas têm durante um culto ou durante uma celebração em algumas denominações, que a pessoa vai à frente para dar uma saudação ou uma oportunidade que é muito comum, principalmente no meio pentecostal. Não tenha medo disso. Por quê? Se a pessoa que está dirigindo o culto chamar você, ela está sendo dirigida por Deus. Então ela sabe que Deus tem uma palavra para ser liberada através de você. Creia que o dirigente do culto é instrumento de Deus e está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Exatamente. Amém? Até porque a igreja não é dele, é do Senhor, né? Então, ele usa quem ele quiser, tá certo? Olha, nós temos aqui, primeiro ele identificou o problema, segundo ele mobilizou para procurar essa solução. Agora nós temos, ele os convidou para que participassem do processo de solução do problema. Guerra, aí é aquela questão. Primeiro ele falou para procurar, acharam. E aí agora ele fala, então... distribua. Agora faz parte do processo, né? Aí, exatamente. Aí a equipe tem que funcionar. A equipe ali, funcionando. Então, olha bem, ter um problema, identificar qual é a solução para aquele problema. Sim. E agora é a parte do agir em função da aplicação da solução do problema. Com certeza. E isso é muito interessante porque muitas vezes a gente fica muito tempo, Guerra, gerando uma solução e esquece muitas vezes até de colocar em prática ou demora em colocar em prática a solução. E aí eu acho que nesse ponto tem muito a ver com essa palavra dessa telespectadora que ligou agora. Sabe qual é a solução do problema, mas não libera. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Olha, você já sabe que é isso, você já sabe que tem um rio de água viva fluindo em você, você já sabe, não é, que existe um pão, que esse pão é um pão que vai realmente matar a fome. Então, sabe onde estão os famintos, sabe onde estão os sedentos, haja, faça, não é? Então o Senhor Jesus ele está nos dizendo isso, né? Para a gente fazer. Já vimos através dele a necessidade, já descobrimos a solução, agora precisa de uma ação. E ele deu esse plano de ação. Com certeza. Né? E ele também nos dá esse plano de ação. Como a gente deve fazer? E é muito interessante porque a gente às vezes fica esperando, né, as coisas acontecerem para depois fazer a nossa parte. A visão que eu tenho é que à medida que o povo foi tirando os pães e os peixes, à medida que os discípulos foram distribuindo para o povo os pães e os peixes, é que os pães e os peixes iam se multiplicando. Sabe aquele negócio de tira um e aí aparece dois, aí você tira mais um, aparece mais dois. E à medida que se tira, à medida que se distribui, aí o negócio não acaba, o negócio continua, né? Eu tenho uma visão mais ou menos assim, porque se fosse esperar a multiplicação primeiro, para depois distribuir aquilo que já tinha multiplicado, eu não penso que tenha sido dessa maneira. Eu penso que à medida que os discípulos foram servindo, aquilo que estava nos cestos não acabava e ainda aumentava. Com certeza. Né? Então, eu creio que o Senhor quer que a gente faça exatamente isso. Amém. Amém. Pedir o pastor Rogério fazer essa oração, por favor, colocar esses pedidos diante do Senhor. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Amém. E como a gente já falou no princípio, nós oramos, não é para que o Senhor saiba, é para que nós venhamos saber que nós já comunicamos ao Senhor. Então, cada pessoa que redigiu o seu pedido, antes mesmo que redigisse, o Senhor já sabia. E ao redigir, Ele sabe que esse pedido agora já se estendeu.
E ele com certeza já está diante do Senhor, porque nós cremos nisso. E essa pessoa que enviou o seu pedido também crê. Mas aqueles que não enviaram e que estão participando conosco agora dessa oração, tem, Senhor, uma necessidade, tem um desejo, tem algo, Senhor, que eles estão direcionando agora, Amém. diante do Senhor, Sim, diante do teu trono de graça, diante, Senhor, do teu trono de misericórdia. Então, que eles alcancem nesse momento o favor do Senhor, Sim, sim. a cura do Senhor, a provisão do Senhor, que a restauração, tanto dos relacionamentos, quanto, Senhor, de todas as coisas que precisam ser restauradas, que elas sejam estabelecidas agora. Eu creio nisso. Amém. E oro em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.